Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou falar um pouco sobre indutores de motor DC, mais especificamente esse que está em curto, e comparar com um indutor de um motor que está em perfeito estado. Vou falar por que esse indutor ele tem continuidade, mas mesmo assim ele não funciona, ele fecha curto e queima o fusível. Então se liga aí! Aqui nós temos então um induzido que ele está em curto. Aqui eu fiz um teste de continuidade entre todas essas placas com eixo e em todas elas houve continuidade. Continuidade aqui. Em todas essas placas com eixo fechou continuidade, que é o que está certo. Nesses terminais, com esses terminais aqui, não tem continuidade, e eu já testei todos, o que está certo também. A continuidade de cada um desses terminais aqui, eu testei todos fecharam continuidade. Então, no teste de continuidade, este indutor passou. Mas, como vocês podem ver, o cobre está mais escurecido. E o que é esse escurecido? O cobre do induzido deste motor, ele recebe um esmalte bem fininho que faz com que exista uma isolação, um isolamento entre os fios, para que não feche curto. Então aqui a gente não tem continuidade. Mas quando ele começa a aquecer e não dissipa esse calor, essa isolação ela começa a se perder, ela começa a diminuir essa isolação. E como que aquece, como que queima esse esmalte para fazer com que essa isolação se perca? Geralmente é na partida do motor, que na partida do motor é necessária uma corrente maior, e em casos que se liga e desliga o motor repetidamente sem que possa se dissipar esse calor, se cria então uma condição mais favorável para que o induzido do motor ele comece a queimar essa isolação, esse esmalte. Então, que é o caso desse induzido aqui. Então, eu vou mostrar aqui agora um induzido novo, como a gente pode ver aqui, ó, a diferença da cor do cobre. É um cobre, cor de cobre mesmo, sendo que aqui está escuro. Esse motor aqui, apesar de ter continuidade, a isolação dele já não é mais suficiente para dar partida no motor. Então sempre quando dá partida no motor, apesar das escovas estarem ok, apesar de a continuidade dele estar ok quando comparado com uma corrente baixa, a corrente de pico ela fecha um curto, ela vence a barreira da isolação de algum pontinho aqui interno, e essa barreira que é vencida fecha um curto, e esse curto acaba gerando um curto no fusível da máquina e o motor ele não funciona. Então, para evitar que um induzido queime, existem várias soluções. Uma delas é o inversor de frequência para motores, que acaba controlando então essa corrente de partida, e existem vários controles que protegem essa parte mecânica do motor. Servomotores possuem os seus drivers que fazem esse controle também e controlam isso. Motores que não possuem um inversor ou um servo, geralmente motores AC, mais de front, comuns, ou motores DC, tanto escovado como não escovado, como os brushless, que não possuem inversores, eles têm que ter um cuidado. A gente precisa fazer com que o calor dissipe, porque esse motor fica dentro desse corpo, e ele tem isso aqui para poder dissipar, né, junto com a ventoinha dele. Então a gente precisa que, se for ser utilizado repetidas vezes, a gente precisa
lá um cooler externo para que possa dissipar esse calor. E existe também outra alternativa, que pode ser trabalhada em conjunto, que no caso dessa placa aqui que controla esse motor DC, nós temos aqui trimpotes, que são potenciômetros, basicamente. São muito parecidos com potenciômetros, que são ajustáveis. Então aqui no caso, a gente tem aqui a entrada AC, a tensão AC, L1 e L2, e a saída DC que vai para o motor é esse A+, e esse A-. A gente tem trimpotes que fazem um ajuste da tensão máxima DC de saída, que vai fazer com que influencie na velocidade máxima do motor. Aqui a gente tem que regular para que não saia mais do que a tensão máxima permitida do motor. Então não pode ser mais do que 230, no caso desse motor aqui DC, 230 volts. Então a gente consegue regular por aqui. Aqui o mínimo, a gente pode ajustar também. E aqui o mais importante, além da tensão máxima, é a questão da aceleração. O quanto que vai acelerar quando a gente girar o nosso potenciômetro, que vai ser ligado aqui, ó, o nosso potenciômetro externo de regulagem de velocidade. Quando a gente ligar ele, ou se esse potenciômetro já estiver no máximo e a gente ligar o motor, quanto que vai acelerar, que vai aumentar esse sinal aqui, essa tensão contínua que vai ser jogada no motor. Se isso aqui estiver no máximo, se eu não me engano é para esse lado aqui, eu não me lembro de cabeça agora, mas se estiver no máximo, quando a gente ligar o motor, a tensão DC vai ser jogada quase que instantânea. Então a gente tem que regular essa aceleração para que justamente o motor comece a girar devagar e vá acelerando para que chegue na sua velocidade final com menos corrente sendo utilizada na partida, e faz diferença. Um motor desses, por exemplo, ele pode consumir 0,9 amperes na partida e depois estabilizar em 0,83, 0,82, ou ele pode ir a 1,2 amperes. Então é muita diferença. E isso no liga e desliga, liga e desliga, liga e desliga, ele vai aquecendo, ele vai jogando mais corrente, vai dissipando mais calor, e se a gente não tirar esse calor do motor, ele vai acabar refletindo então na perda da isolação. E aí pessoal, gostaram do vídeo? Então dê um joinha para nós, se inscreve no canal e até o próximo.